Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Que o amor de Deus, a paz de Jesus e a companhia dos bons espíritos nos auxiliem nesta tarde de aprendizado. Dada a gentileza da casa em facultar-me a escolha do tema, optei pelo assunto auxiliarás por amor. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: o amor deve ser o ponto de convergência entre todos os humanos, em benefício da própria humanidade. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. Nossa base evangélica vem da primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz o evangelista: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a nossa base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, Lázaro, Fénelon e Sanson, que escreveram a lei de amor. Excepcionalmente, hoje nós teremos uma base subsidiária, e cujo capítulo, Auxiliarás por Amor, será objeto da nossa reflexão desta tarde. Este assunto está na obra Alma e Coração, a nós trazida pela mediunidade de Chico Xavier, e o assunto assinado pelo benfeitor Emmanuel. O benfeitor inicia dizendo: auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. O que isso significa dizer? Que todo auxílio precisa ser prestado por amor. Nós não podemos ajudar ninguém com segundas intenções, quaisquer que sejam essas segundas intenções. Fazemos por amor, porque amamos, porque nos sentimos comprometidos com o bem-estar da criatura. E como diz o Emmanuel, nas tarefas do benefício, naquelas tarefas que produzem bem-estar nas criaturas, que auxiliam, que ajudam, que transformam. E aí o Emmanuel vai fazer uma chamada de atenção. Ele diz: não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade, e dos que te induzam a crer seja a vida um fardo de desenganos. Veja o quanto é importante, meu amigo, minha amiga, o uso da palavra. Costuma-se dizer que o silêncio é de ouro e a palavra é de prata. Mas essa palavra que nós utilizamos quando nós devemos auxiliar por amor, deve ser sempre uma palavra de conforto, de esclarecimento, de orientação, de ternura. Não podemos usar nunca a expressão oral, a expressão verbal, para induzir ou incrementar a violência, simplesmente porque nos achamos livres para dizer o que queremos.
Como também não podemos utilizar a palavra para trazer para as criaturas a ideia de que a vida é muito difícil, carregar um fardo de desenganos, de desesperanças, de problemas, de tristezas. Muitas vezes as pessoas nos procuram para contar o problema e nós achamos que estamos ajudando contando um problema igual ao dela que aconteceu conosco, mas muito mais difícil, mais pesado, mais doloroso. Não, esse não é o caminho, seguramente, e de auxiliar por amor. Diz o Emmanuel, já colocando as orientações metodológicas. Adotarás a disciplina por norma de ação, em teu ambiente de trabalho renovador, e educar-te-ás na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. Disciplina. Lembremos-nos que quando o Chico perguntou para o benfeitor Emmanuel, no seu primeiro encontro lá na beira daquele regato, em Pedro Leopoldo, o que ele, Chico, precisava fazer na tarefa mediúnica, e Emmanuel disse para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Eu, pessoalmente, interpreto isso como disciplina no sentimento, no pensamento, disciplina nas palavras, disciplina nas ações. E o Emmanuel está chamando o nosso ambiente de trabalho de renovador, e tem que ser assim. Nós temos que ser pessoas que causam influência positiva do ponto de vista espiritual nos ambientes onde nós transitamos. A começar do ambiente mais importante de todos, que é o ambiente familiar. E ele pede que nós eduquemos o sentimento na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. Sim, porque de vez em quando as coisas não vão dar tão certo quanto nós esperamos. Nós vamos ter problemas, dificuldades. E nós vamos precisar sublimar essas circunstâncias adversas. Emmanuel prossegue dizendo: de muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros, nem semear para sustento da ingratidão. Olha que interessante. Quantas vezes você provavelmente já recebeu essa orientação, né? Você está sofrendo à toa, não vale a pena sofrer por aquela criatura. Ali é um caso perdido, então ela não merece o seu sofrimento. E o Emmanuel acrescenta: nem semear para sustento da ingratidão. Ou seja, muitas vezes nós estamos ajudando as pessoas, colaborando com as pessoas, mas talvez aquele coração endurecido ainda não esteja capaz de reconhecer o que nós estamos fazendo, o auxílio que nós estamos prestando, né? E muito provavelmente será ingrato conosco. Mas nós devemos continuar a servir. Porque o Emmanuel então vai apresentar as justificativas porque nós devemos continuar auxiliando por amor. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos que te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Ora, esses benfeitores anônimos, mas também os benfeitores conhecidos, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os tios, os irmãos, os primos, os amigos, os companheiros de trabalho, de escola. Todos esses foram nossos colaboradores e seguramente nos auxiliaram por amor. Diz o Emmanuel: rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste acima de tudo, da bondade com que te agasalharam o coração. As primeiras manifestações de amor que recebemos dos nossos pais, especialmente de nossa mãe, naquela fase ainda bem de bebê, no período de amamentação, daqueles cuidados absolutamente necessários por um serzinho que ainda não tem autonomia para cuidar de si mesmo. Isso tudo é um auxílio, deve ser um auxílio por amor,
Os pais não devem se sentir obrigados a fazer aquilo, mas devem fazê-lo porque se sentem comprometidos com aquela criaturinha, porque estão fazendo por amor, não por obrigação, não por dever de maternidade ou de paternidade. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados, diz o Emmanuel. Não remuneraste teu pai pelo teto em que te guardou a meninice. Não compraste a afeição dos que te equilibraram os primeiros passos e nem pagaste o carinho daqueles que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Olha que maravilhoso. Tudo isso que nós recebemos lá na nossa infância, na nossa meninice, foi absolutamente gratuito. E esse auxílio, essa contribuição, tem que ter sido por amor. E foi por amor, com absoluta certeza. Mas a parte que mais me chamou a atenção nessa frase do Emmanuel, nessa sentença, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Quantos de nós, com seu papai, com a sua mamãe, aprendeu a primeira oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador? Acho que todos se lembram. A ideia do Deus Pai, do Deus Amor, do Deus Bondade, que nos foi passada ainda na infância. A importância de nós agradecermos diariamente a Deus por tudo com que Ele nos cumula. Diz o Emmanuel, reflete nas raízes de amor com que o Todo Misericordioso nos plasmou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que o bem se erija por sustentáculos de todos. Meu amigo, minha amiga, você já imaginou, por exemplo, viver sem oxigênio? Sem poder respirar? Uma das benesses do Todo Misericordioso, para que nós possamos existir. E em existindo, e sendo gratos a Ele pelo dom da vida, pelo oxigênio que respiramos, pela família, pela completude física, psíquica, intelectual, por tudo na nossa existência que nós devemos agradecer. Por tudo isso que recebemos, nós temos que nos tornar um grande colaborador de todas as outras pessoas. Porque isso não nos foi dado por acaso. Nós não somos melhores que ninguém por termos isso ou aquilo, mas tudo que nós dispomos que nos foi dado por Deus deve ser compartilhado, deve ser colocado a serviço do nosso próximo. Diz o Emmanuel, enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência. Sim, somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai, portanto, irmãos. Ajudarás os menos bons para que se tornem bons e auxiliarás os bons a fim de que se façam melhores. Olha que interessante. Muitas vezes, quando alguém não é do bem, nós nos afastamos. Não quero contato com essa pessoa, porque os valores dela são diametralmente opostos aos meus. Ela não é uma pessoa legal, é melhor ela ficar lá no cantinho dela, eu aqui no meu, que aí nós não teremos problemas. Ora, aquele que ainda não atingiu um estado de aperfeiçoamento espiritual mais elevado, ele precisa ser auxiliado por nós, com uma palavra amiga, com um gesto caridoso, com um aconselhamento, com um esclarecimento, com testemunhos. Com testemunho, nós precisamos melhorar a vida das pessoas com os nossos testemunhos. Provarmos que nós não somos apenas teoria, mas somos também a prática. Diz o Emmanuel, se a perturbação te dificulta o caminho, serve sem alarde, e a trilha de libertação se te abrirá, propiciando-te acesso à frente. Muitas vezes nós estamos dispostos e bem dispostos a ajudar, mas na primeira dificuldade que aparece, o barulho é grande. A reclamação, os impropérios,
Às vezes até uma chantagem emocional junto àquele que nós estamos ajudando. Está vendo? Estou me sacrificando, estou passando por isso. Olha, situação difícil a minha para te ajudar. Pensa nisso aí, olha, valoriza o meu esforço. Discursos assim a gente vê a toda hora. E o Emmanuel está dizendo que se a gente servir sem alarde, se as dificuldades aparecerem, a trilha da libertação vai se abrir diante de nós e nós vamos com certeza prosseguir. Se ofensas te apedrejam, diz ele, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre. Olha aí. Vamos ser ofendidos em determinados momentos, não vamos ser reconhecidos naquilo que estamos fazendo, com certeza. Mas o remédio, a solução é o dever bem cumprido, é servir sempre, é não parar em momento algum. Porque vem a justificativa dada pelo Emmanuel, na certeza de que a bondade, com a força do tempo, é a meia natural de todos e o reajuste. Uma hora nós vamos vencer aqueles reticentes, resistentes, ingratos. Vamos vencer pelo amor, não pelo ódio, não pela briga, pela confusão, pela chantagem. Não, vamos vencer por amor, mostrando que nós estamos dispostos a servir sempre. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Isso é fato. Principalmente aqueles que estão em cargos de direção, poder, de chefia. Mas aí o Emmanuel vai dizer, olha, apesar dessas criaturas, como você deve ser? Serás aquele que serve. O samaritano da bênção, o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. Vejam quantas virtudes crísticas apresentadas por Emmanuel para todo aquele que deseja auxiliar por amor. E ainda quando te vejas absolutamente a sós no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir. Muitas vezes a gente até está precisando de uma ajuda, mas essa ajuda não vem, nós estamos sozinhos. Fisicamente, porque do ponto de vista espiritual nós estamos sendo assistidos. Estamos sendo assistidos pelos bons espíritos, pelo nosso guia, nosso mentor, nosso protetor, pelo nosso querido Mestre Jesus. Isso vai acontecer. Mas o Emmanuel, eu creio que ele está falando aqui de estar só do ponto de vista físico. Mas ainda assim ele diz, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que, certo dia, um anjo na forma de um homem escalou o monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício. Mas porque servia, e servia, perdoando e perdoando, fez, nas trevas da morte, o sol das nações, em perenidade de luz e amor para o mundo inteiro. E a grande pergunta é: quem foi esse homem? Nada mais, nada menos que o nosso Mestre Jesus. Modelo e guia para a humanidade. Não é para o homem, é para a humanidade, ou seja, é para todos. É sem regime de exceção. Jesus, como modelo, mostra para todos nós que deve ser imitado. Como guia, nos ensina que deve ser acompanhado. Conclusivamente, meus amigos, minhas amigas, eu fui buscar uma frase de Bernardino, espírito protetor, que está numa mensagem que ele transmitiu na cidade de Bordeaux, na França, em 1863, e registrado no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E Bernardino diz o seguinte na mensagem dele: todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Olha que interessante.
Que nós estamos na Terra para expiar? Sim. Mesmo aquelas criaturas mais santas. Estamos na Terra para expiar. Por quê? Porque o planeta é de provas e expiações. Se nós não tivéssemos de ser submetidos às provas e tivéssemos de passar as nossas expiações, nós não estaríamos nesse mundo, estaríamos no mundo melhor, seguramente. Mas, apesar disso, ele diz que todos, sem exceção, portanto não tem nenhuma exceção para ninguém, todos devem se esforçar para abrandar a expiação do outro, porque quando eu me esforço para melhorar a vida do outro, eu estou melhorando a minha vida. Quando eu ajudo alguém na expiação da sua dificuldade, eu estou expiando a minha dificuldade. Isso é fato, por quê? Porque a lei é de causa e efeito. Não há nenhuma mágica nisso, apenas o óbvio. Se eu ajudo, serei ajudado, com absoluta certeza. Esperando ter auxiliado para a compreensão deste tema, eu agradeço o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.